George Whitefield e John Wesley. E Whitefield sempre dizia que o Wesley era seu bosom friend, my bosom friend, amigo das entranhas, amigo do mais íntimo do coração, do mais recôndito da alma. Então, o pastor Vanderlei Marins, para mim, é my bosom friend, amigo da alma, um amigo, só Deus sabe o valor. Então, é bom ter pessoas assim que nos abençoam. Eu aprendi muito a admirar o pastor Vanderlei Marins. Eu conheço milhares de pastores, e também sou muito conhecido, mas poucos pastores que eu conheço, eu falei hoje de manhã pregando na igreja, na Piba, e eu disse que poucos pastores eu conheço como o pastor Vanderlei Marins. Ele tem uma grandeza, uma nobreza de alma muito grande. Só quem percebe valor no outro é quem possui grandeza própria. E ele tem uma grandeza de alma muito grande. E eu falei para ele que ele é um pastor de pastores. O pastor Vanderlei Marins sabe projetar pessoas. Ele sabe engrandecer pessoas e abençoar ministérios. Nem todo mundo só sabe fazer isso, né? É uma coisa rara fazer isso. Tem pessoas que não gostam de ver outras pessoas brilharem. Quem já leu o livro de Fábulas, Monteiro Lobato, lembre bem, o pai da literatura infantil, aquela história da raposa e do vagalume. Que a raposa queria comer o vagalume e correndo atrás do vagalume, e o vagalume se esgueirando, tentando livrar-se, até que chegou um ponto, o vagalume exausto, exaurido, disse, para, eu me entrego, eu sei que vou ser comido por você, mas eu quero saber por que você quer me comer, por que você quer me destruir, por que você quer me devorar, porque pelo que eu sei, o vagalume não faz parte da sua cadeia alimentar, por que você quer me destruir? E Monteiro Lobato sabiamente disse que a raposa falou, eu quero destruir você porque você brilha. Essa é a razão por que eu quero lhe destruir. Sabe que, fazendo uma aplicação espiritual, há pessoas que não gostam de ver outras pessoas brilharem. E o pastor Vanderlei é uma pessoa que é totalmente diferente disso. Ele brilha, ele tem luz própria, é um líder de Deus. Já foi presidente da Convenção Batista Brasileira, é um líder conhecido aqui e lá fora. Mas ele tem essa meiguice, essa serenidade, essa grandeza de alma, que é embevecedora, que é encantadora, pastor. Ser seu amigo é uma grandiosa dádiva e bênção para a minha vida. Então, louvo a Deus por sua preciosíssima vida, por sua muito digna esposa, a professora Rita, né? Daqui a pouco está terminando medicina, né? Pelo Gabriel, seu neto, sua netinha Júlia, o Senhor abençoe de forma profusa e copiosa. Eu não conheço tantos irmãos, mas conheci alguns quando estive aqui, era uma quarta-feira, um dia típico, tinha poucas pessoas. Quando eu vim aqui, eu acho que foi a última quarta-feira do mês de dezembro, né? Faltavam somente alguns dias para o romper do novo ano, mas encontramos o Carlos aqui, que nos acolheu também, o Carlos Marcos, o doutor Paulo, doutor Marcos, foi doutor Marcos, e o Delton também, né? Então aí conversamos com eles e foi tão bom. Então, queridos e amados de Deus, eu quero agradecer a oportunidade que vocês me propiciam, e pelo convite do vosso pastor Vanderlei também é o vosso pastor, né? Então eu agradeço de todo o meu coração, pastor, a sua distinção. Obrigado pela deferência da ocasião que me é propiciada. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo, nós vamos ler 2 textos da palavra de Deus. Está bem? Eu quero que vocês leiam comigo. Nós vamos abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18. Eu gosto de participação, então eu vou convidar o Carlos Marcos para ler esse texto para a Grey, para o povo de Deus aqui presente, o primeiro texto, Samuel capítulo 18. Primeiro Samuel capítulo 18. Depois eu vou escolher outra pessoa para ler um segundo texto. Está bem? Os 6 primeiros versículos. Pode vir aqui à frente, se possível. Eu agradeço. Os 6 primeiros versículos.
Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos Marcos, pela leitura escorreita e abençoadora. Vamos abrir um segundo texto que está em simbiose com esse, né? É um outro momento histórico, mas vocês vão entender muito bem durante a exposição da palavra de Deus. No segundo livro de Samuel, o mesmo escritor faz essa narrativa, segundo Samuel, uma outra narrativa. Jonatas já não se faz presente, Jonatas já havia morrido na montanha de Gilboa. Mas vejamos o que ele vai dizer. Há um hiato aí, um gap aí de 20 anos entre o primeiro encontro de Jonatas com Davi e agora, quando Davi está sozinho. E Davi aqui já é rei sobre Israel. Vamos então no capítulo 9, segundo Samuel, capítulo 9. Segundo Samuel, capítulo 9. O nosso regente pode vir aqui para ler o texto. Venha nos abençoar. Capítulo 9, versos 1 a 13. Acompanhe a segunda leitura que será feita. 1 a 13. Então Davi perguntou: ainda resta alguém da família de Saul para quem eu possa fazer-lhe bem por amor de Jonatas? Havia um servo da família de Saul chamado Ziba. Levaram-no na presença de Davi. O rei lhe perguntou: tu és Ziba? Ele respondeu: teu servo. O rei prosseguiu: não existe alguém da família de Saul para quem eu possa agir com bondade de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado aos pés. O rei lhe perguntou: onde ele está? Ziba respondeu ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi perguntou: Mefibosete? Ele respondeu: aqui está teu servo. Então Davi lhe disse: não temas, porque certamente serei bondoso para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse: quem é o teu servo para atentares para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: dei ao filho de teu senhor tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua família. Tu cultivarás a terra com teus filhos e servos, e colherás dos frutos para que o filho de teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba respondeu ao rei: tudo quanto o rei, meu senhor, mandar o teu servo fazer, lhe será feito. Disse o rei: e Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete passou a morar em Jerusalém, por isso sempre comia à mesa do rei. Ele era aleijado de ambos os pés. Muito obrigado. Seu nome? Júlio. Muito obrigado, Júlio. Eu agradeço de todo o coração. Meus amados de Deus,
Nosso querido pastor Vanderlei já orou, seria redundante orar de minha parte. O senhor já escutou muito bem a oração do nosso pastor Vanderlei. Uma das coisas que vamos perceber no século XX, o que de alguma forma já havia sido anunciado por tantos escritores do que ia suceder no século XX, é que o século XX tem sido sacudido por grandes revoluções. Erich Hobsbawm, na sua obra clássica, esse alemão, a Era das Revoluções, ele vai mostrando o que aconteceu com o mundo desde a Revolução Francesa, 1789, com o auge do iluminismo e a deificação da razão. Então, os valores da religião, os valores que nos são tão preciosos e sagrados foram preteridos. Então, o século XX começa com a Revolução Bolchevista, com os bolcheviques de 1917, começa com o surgimento no niilismo, que tenta nadificar todos os valores da sociedade, né? Para o niilismo não há valores que permanecem, que perdurem, não há valores que se eternizem. Surge o movimento com Antônio Gramsci, os 33 cadernos de Gramsci, na década de 30. Ele é o grande filósofo e idealizador do movimento marxista e socialista. E vivemos uma situação muito complicada. E hoje surgiu bem recente, e que tem crescido cada vez mais no mundo, a compreensão da sociedade fluida, né? Que tudo está em fluidez, que nada perdura, nem casamentos, nem famílias, nem valores, nem sociedade, nem hierarquias, nem instituições. Tudo está passando por um processo de nadificação. Então é uma situação delicada o que percebemos. Então, nessa condição, a igreja tem sofrido muito, porque a igreja crê em valores que se eternizam. A igreja de Cristo crê em valores que nós chamamos de axiomas. São valores permanentes. E é assim que você pensa. A igreja prima por isso. A igreja, de fato, é um movimento de contracultura, como diz um grande teólogo chamado John Stott, na sua obra Contra a Cultura Cristã. Parece que nós estamos andando na contramão da história. A compreensão de uma família não é mais como sempre pensamos à luz da Bíblia, mas é a união de duas pessoas, sejam dois homens, duas mulheres, ou até mesmo muito mais que isso. Com essa compreensão do poliamor e a situação. Então vejamos que tudo isso conspira contra o cristianismo e contra o que Jesus ensinou. Por isso que é importante você entender que a igreja de Cristo, não importa o tempo, ela é, de fato, um movimento atemporal. Ela não pode se prender ao tempo e ao contexto histórico. Nem pode adequar-se a ele, se de fato quiser ser a igreja de Cristo. Então, o que me chama a atenção nesse texto é justamente como valores se eternizam. Porque no mundo de hoje nada se eterniza, nem amizade, nem princípios, nem promessas, nada permanece. Então, queridos, esse texto fala de duas pessoas que se tornaram grandes amigos, Jonatas e Davi. Só que quando Davi conheceu a Jonatas era um pastor de ovelhas. Quando Davi era um pastor de ovelhas. E Jonatas se despoja da sua capa e entrega a Davi o seu cinto, o seu anel. Ele vê valores em Davi quando ninguém enxerga. É assim que Deus nos vê. É desta forma que Jesus nos enxerga. Que Jesus nos alcançou. Ponde nele um anel no dedo, sandálias novas, uma roupa nova, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Depois de tudo isso, passam-se 20 anos, Jonatas morre na montanha de Gilboa com Saul, e Davi, de fato, torna-se rei. Davi começa a reinar em Jerusalém, e reina por 40 anos, 7 anos em Hebron, em 33 em Jerusalém. Mas o que me fascina e me embevece sobre Davi, há muitos teólogos que escreveram sobre Davi. Para mim, o texto mais belo é do um teólogo batista, chamado Dr. Charles Swindoll. Ele tem muitos livros biográficos e a biografia dele, Davi, é fascinante. E ele vai dizer por que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Naturalmente, alguém vai pensar que Davi não teria, talvez,
não fosse um exemplo tão imaculado ou impoluto em alguns outros aspectos, mas o que chamou Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi a sensibilidade do sagrado. Davi tem uma sensibilidade com o sagrado muito grande, uma percepção espiritual muito grande, para perceber a presença de Deus nos momentos, circunstâncias e contingências históricas tão distintas. É isso que faz Davi o homem segundo o coração de Deus. E nós vamos ver isso. Há pouco tempo vivemos o momento do ofertório. Davi chega e vai oferecer um sacrifício. E onde ele chega, o proprietário quer doar o terreno e também o sacrifício para Davi. E Davi disse que não queria, porque não ia fazer, não iria dar a Deus sacrifício que nada lhe custou. Ele deseja, anela, beber da fonte de Belém, e fala aos seus soldados. Ele está com 400 homens no deserto. E ele disse, quem me dera, quase como no sussurro da alma, quem me dera beber da fonte da água que está em Betlehem, que está em Belém. E os seus soldados ouviram e partiram, romperam pela trincheira inimiga e trouxeram água para Davi. E quando trouxeram, Davi disse, eu não vou beber desta água que custou o sangue dos meus soldados. E ele dedicou para Deus e ofereceu como libação ao Senhor. Davi tinha uma sensibilidade do sagrado muito grande. Quando morre Saul era inimigo dele, Davi chora em profusão, dizendo que havia morrido um grande homem em Israel. Esse é Davi. Então passam-se 20 anos. E o texto agora nós encontramos uma outra situação histórica. Davi não é mais aquele jovem desconhecido, Davi agora era príncipe sobre Israel. Via de regra, quando a pessoa se acostuma com o poder, a pessoa esquece muita coisa. Na obra O Contrato Social, Jean-Jacques Rousseau diz isso, que power corrupts, o poder corrompe. As pessoas que são simples e singelas, quando têm o poder nas mãos, modificam o seu caráter. Via de regra, especialmente aquelas pessoas que não têm Deus, né? Quando tem um poder em suas mãos, passa a ser opressor, e assim, e déspota, tirano, e assim por diante. Davi não. Davi nada mexeu a sua vida, nada o modificou. O Davi que era pastor de ovelhas, o Davi que agora é príncipe sobre Israel, é o mesmo jovem temente a Deus, é o mesmo jovem que destruiu Golias, é o mesmo jovem que continua com a sua fé constante e inabalável em Cristo, em Deus. Então vamos ver aqui nesse texto os passos, vamos dar um tema para a nossa reflexão nesta noite com vocês. Os passos para a restauração de Deus. Quais são os passos? Jonatas morreu, mas Davi não sabia que Jonatas havia deixado um filho, porque a dinastia de Saul, todos morreram. Então não se sabia que havia, portanto, nem netos, nem trinetos ou tetranetos, ou ninguém da primeira dinastia. Mas uma ama, quando os filhos de Jonatas e de Saul foram perseguidos, uma ama correu com a criança. Está no capítulo 4, segundo Samuel. E a criança caiu, ele para salvar aquela criança. E aquela criança ficou paralítica. Era Mefibosete. Esse nome Mefibosete foi dado pela própria ama. Sabe o que significa Mefibosete? Por que dá o nome desse a uma criança? Bochete em hebraico significa vergonha. Mefibosete, vergonha destruidora. A ama colocou porque ele era príncipe, mas era paralítico de ambos os pés. E o que acontece? A ama foge com a criança e leva para a criança para um lugar ermo, um deserto, que talvez nunca mais tivesse condição alguma de ser restaurada. Quantas vezes nós nos encontramos assim? Para onde foi essa ama com essa criança? Foi morar num lugar chamado Lodebar. E Lodebar significa em hebraico deserto, ermo, solitário, lugar sem vida. Lugar estéril, ermo e solitário. Eu fico a pensar comigo mesmo, tem muitas pessoas que são príncipes de Deus, são a imago Dei, a imagem de Deus, mas se encontram Lodebar. Conhece aquele louvor? Perdido foi que ele me encontrou, neste mundo vil, salvou-me com seu sangue, me livrou, hoje sou feliz. Nós todos éramos cidadãos de Lodebar. Foi lá que Jesus nos achou. Então, em primeiro lugar, os passos da restauração de Deus, primeira coisa que Deus quer fazer em minha vida e na sua vida, para restaurá-lo, é tirá-lo de Lodebar. Davi fez isso. A primeira coisa que Davi fez foi mandar Ziba encontrar Mefibosete. Onde é que ele está? Você lembra da pergunta que Deus fez em Gênesis 3:10 a Adão, quando Adão pecou e se escondeu entre as árvores do jardim? Adão, meu filho, onde é que você está?
Senhor, eu pequei. Eu desobedeci ao Senhor e percebi que estava nu e me escondi. Aquela comunhão graciosa, bela, prazerosa que ele tinha com Deus se perdeu, se esvaiu e agora esse homem se esconde. Esse príncipe, que era príncipe, mas agora estava morando em Lodebar. Então, primeira coisa que vamos entender, deixa o texto aberto. Davi, que aqui é o protótipo de Cristo, ele vai dizer aqui onde está ele. Essa é a pergunta. Essa é a interpelação que é muito importante, versículo 4. E disse-lhe o rei, onde está? Onde está Mefibosete? E disse Ziba, ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar é a condição de todo homem que não se encontrou com Cristo, ou que de alguma forma se encontra perdido. Há muita gente que está em Lodebar, seu filho, sua filha, alguém que você ama. Você diz, olha, mas eu apresentei à igreja. Eu lembro até do pastor que o apresentou. Né? Pastor Vanderlei deve ter lembrado de pessoas que ele apresentou à igreja diante do altar de Cristo e orou por aquela criança. E hoje se encontra em Lodebar, afastados do Evangelho. As pesquisas mostram no IBGE que nós temos 42 milhões de evangélicos no Brasil e cerca de 20 milhões de ex-evangélicos, fora os chamados agora desigrejados. Então há muita gente perdida em Lodebar. A ênfase da missão mundial é completando a missão. Então é a missão da igreja, a missão principal da igreja é fazer discípulos de todas as nações. É dever da igreja encontrar as pessoas perdidas que se encontram em Lodebar e trazê-las de volta. Então, o primeiro passo da restauração de Deus é que Deus, em sua graça, haverá de resgatar aqueles que se encontram em Lodebar. Se encontram no ermo, na solidão, no esquecimento. Deus fez isso com Maria Madalena. Deus fez isso com Zaqueu. Deus fez isso com tantas outras pessoas que se encontravam perdidas em Lodebar. Seja lá o Lodebar da preterição de Maria Madalena, mulher pecadora, seja lá o Lodebar daqueles que não tinham nem mesmo amigos, como Zaqueu, seja o Lodebar da mulher que chora copiosamente aos pés de Jesus, e o fariseu da casa disse, se esse homem fosse profeta, sabia que essa mulher é pecadora. Foram pessoas que se encontravam em Lodebar, que Deus as alcançou. Então é dever da igreja buscar aqueles que se encontram em Lodebar. Segundo passo que Deus faz na minha vida e na sua vida. Vocês podem perceber, o texto fala de Lodebar, mas o texto diz que Davi não somente teve conhecimento de causa, que se encontrava em Lodebar. Davi criou meios para que este moço viesse à sua presença. Davi mandou buscá-lo. E mandou Ziba buscá-lo. E quem busca o pecador é o Espírito Santo. É claro que nós dizemos que nós nascemos de novo, que nós aceitamos Jesus. É verdade, você aceitou a Jesus. Mas esta obra magnífica aconteceu porque o Espírito Santo foi em busca de você em Lodebar. Lembra que Ziba foi buscar esse homem? Ziba foi buscar Mefibosete em Lodebar. O Espírito Santo vai nos buscar em Lodebar. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo traz o homem à presença de Deus, assim como Ziba trouxe Mefibosete à presença de Davi. E quando ele chega, como é que ele vem? Qual a sua postura? Ele diz, quem sou eu para que olhasses para mim, para um cão morto, tal qual eu sou. Quando a gente se encontra com Cristo, e genuflexo na sua presença, reconhecemos a nossa condição. E agimos como filho pródigo que volta para casa e diz, eu estou arrependido. Quantos jornaleiros, aqueles que têm uma jornada de trabalho para meu pai, têm pão fartamente, e eu aqui morro de fome. Eu vou levantar-me e vou voltar para casa, vou dizer ao meu pai que pequei contra ele perante Deus, e não sou digno de ser chamado seu servo. Então toda condição de restauração parte do pressuposto do arrependimento, da compreensão da condição de que a pessoa se encontra. Eu gosto muito do Charles Spurgeon, teólogo batista. E Charles Spurgeon, no seu livro Lições aos Meus Alunos, disse que Deus criou o universo do nada. Deus criou o universo do nada. E qualquer obra que Deus quer fazer no mundo, na vida do homem, ele tem que também passar por um processo de nadificação. Deus criou o mundo do nada, o universo, tudo que você vê.
é o chamado na teologia de creatio ex nihilo, do latim, criado do nada. Deus criou o universo do nada. E para Deus fazer uma grande obra na vida de qualquer pessoa, essa pessoa tem que passar por um processo também de nadificação, dizer, Senhor, eu nada sou. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Conhece? Não? É um louvor belíssimo. Então, Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. É Deus que faz isso na minha vida. Quando você se nadifica, quando você diz, Senhor, eu preciso de Ti. Eu careço de Ti. Senhor, eu não tenho condição de sair de Lodebar. Eu não tenho condição de sair dessa condição em que me encontro. Quando você fala assim para Deus, você enseja a ocasião de que Deus opere uma grande obra livracional, libertacional na sua vida. Porque Deus não enche vasos cheios. Deus só enche vasos vazios. Então, meus queridos, primeiro processo da restauração de Deus é que Deus vai tirar-nos do Lodebar. Quando nós passamos por esse processo de condição de reconhecer de que nada somos. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo, já aconteceu com todos aqueles que já tiveram encontro com Cristo. Mas precisa acontecer na vida do seu filho, de sua filha, de pessoas que você ama, que estão afastados de Cristo. E é dever nosso orar para que o Senhor tire essas pessoas do Lodebar, do ermo, da solidão, do esquecimento. E é uma obra que só Deus faz. E Deus fará. Eu creio de toda condição, eu creio de toda a minha alma. A palavra de Deus diz em Isaías que Deus não cria para nós filhos para a calamidade. Eu creio de toda a minha alma que aqueles a quem foram trazidos para a presença de Deus e foram apresentados à igreja, possuem ali, nesse novo pacto, o sinal da graça. O Senhor vai assistir-os, mesmo quando estão distantes, e o Senhor vai trazê-los de volta a algum momento. Serão retirados do Lodebar, do ermo, da solidão, do esquecimento, e voltarão para a casa do Pai. Voltarão para Deus. Creio de toda a minha alma, com pia e plena convicção. Segundo passo que acontece. Primeiro passo é que Davi retira Mefibosete de Lodebar. Mas segunda coisa, como era Mefibosete? Porque geralmente nós queremos restaurar alguém, mas muitas vezes exigimos condições para poder amá-lo, não é verdade? Especialmente hoje, por exemplo, o Brasil é o segundo país do mundo em cirurgia estética. Que não tem seio, quer colocar seio e assim por diante, é uma loucura, é uma coisa crazy aí. Então é uma doideira. Mas por quê? Porque mostra que vivemos numa situação da deificação do corpo. Para as pessoas se sentirem amadas, tem que ter, para muitos, uma boa aparência. Tem que ter algo que traga uma boa visibilidade. Mas não, Davi amou Mefibosete apesar das suas coxidões. Esse é o segundo passo. Não somente Deus nos tira do Lodebar, mas Deus nos aceita apesar das nossas coxidões, das nossas paralisias da alma, dos afetos, das relações, dos relacionamentos. Quantas coxidões nós trazemos? Quantas paralisias? E Davi aceitou Mefibosete apesar das suas coxidões. E é assim que Deus nos faz. E é assim que Deus nos ama. Mas o terceiro passo, primeiro passo é que o Senhor está disposto, pronto e o fará. Ele vai tirar você do Lodebar. Vai retirar do Lodebar o seu irmão, sua irmã, seus amigos, seus filhos que estão afastados de Cristo, que foram apresentados à igreja, de alguma forma foram enredados pelo mundo e se afastaram. O Senhor vai trazê-los de volta. Eu creio de toda a minha alma, com franqueza da alma, com todo o meu coração. E segundo, que o Senhor vai amá-los apesar das suas coxidões. Mas terceiro passo que nós vamos perceber, que Davi não somente trouxe Mefibosete do Lodebar, o tirou do ermo, do esquecimento, da solidão. Não somente o amou apesar das suas coxidões, ele era paralítico de ambos os pés. Mas Davi restaurou os seus bens, restituiu a sua herança. Há um louvor que nós cantamos, que a mocidade canta, né? Todas as bênçãos de Deus para nós. Todas as bênçãos de Deus para nós, é direito nosso, é nossa herança. Aquele moço tinha uma herança e não sabia. Estava perdidaço, esquecido do Lodebar. Possivelmente o diabo segredou no ouvido dele que ele nada tinha.
que ele não tinha herança nenhuma de Deus. Mas a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quando ele chega a Davi, Davi fala para Ziba: restitui a ele todos os bens que eram de Saul, que volte às suas mãos. Você já imaginou o que já aconteceu com você em Cristo? Eu gosto muito de Paulo e da teologia paulina, porque Paulo é muito sábio em sua teologia, e há uma expressão do grego que só Paulo usa, é a expressão em Christos. Paulo usa a expressão 17 vezes na Bíblia, e só Paulo usa no Novo Testamento. Ele vai falar para a gente que tudo que Deus vai fazer por você, na sua vida, Jesus é o epicentro. Tudo converge através de Cristo. E Paulo diz em Romanos 8:1, não há condenação para aqueles, portanto agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Paulo vai dizer em Romanos 8:37, que em Cristo somos mais que vencedores. E Paulo vai dizer em Efésios 4:32, perdoai-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. E Paulo vai dizer em Efésios 1:3, a mais bela doxologia da Bíblia, bendito Deus e Pai que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em quem? Na igreja, nas regiões celestiais em Cristo. E Paulo vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, 2 Coríntios 5:19-21. Portanto, se Deus tem alguma bênção para você, até mesmo a restauração de sua família, vai acontecer em Cristo. Então nós vamos ver nesse texto o que Deus quer fazer na minha vida, o que Deus fez nessa história, o que Deus fez com o Mefibosete, é o que Deus fez na minha vida, na vida do pastor Vanderlei, na vida do Carlos aqui, na vida do nosso regente ali, Júlio, né? Na vida de cada um de vocês. Primeiro passo, Deus nos tirou do Lodebar, do ermo, do pó, do esquecimento, da solidão. Segundo, Deus nos amou apesar das nossas coxidões, apesar das nossas paralisias, apesar de sermos Mefibosetes em nossa história. Terceiro, Deus restituiu a minha herança em Cristo. Mas vai mais além. O que acontece com Mefibosete? Porque é uma coisa, Davi podia amar Mefibosete à distância. Eu vejo muitas vezes, quando morava nos Estados Unidos, estava na época o auge da visão mundial, não? World Vision. Então lá nos Estados Unidos aparecia na televisão: olha, você sustenta uma criança abandonada lá em Uganda, em Angola, Moçambique, whatever. Então eu dizia: olha, você pode dar $15, $20 por mês, e você vai. Aí eles mandam ainda fotografias da criança e alguma coisa assim. É fácil ajudar à distância, amar à distância. Você não vê, não abraça, não traz para a sua casa, não sabe quem é. É quase como um descarrego de consciência. De alguma forma eu estou ajudando, não sei quem é, mas estou dando $30 para o americano, não é nada. Mas esse amor à distância não é o que acontece com Davi. Deus não te ama à distância. Paulo vai dizer que nós que estávamos distantes, Deus nos aproximou pelo sangue da cruz de Cristo. Efésios capítulo 2. Deus não nos ama à distância, Deus traz você para o seu colo. As ovelhas fragilizadas, Ele as carrega no colo, diz Isaías. É assim que Deus me ama. Davi podia amar Mefibosete e dizer: olha, eu vou fazer algo por esse moço, mas ele fica lá, não quero nem próximo de mim. Mas Davi não faz isso. Davi traz Mefibosete de Lodebar. Davi restitui a sua herança. Davi o aceita apesar das suas coxidões, e Davi o coloca para comer à sua mesa. Você já leu bem Salmos 23? Você pode entender a profundidade das palavras de Davi? O que Davi diz ali é o que ele fez com Mefibosete. Senhor, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Davi preparou uma mesa farta para Mefibosete. Davi era uma pessoa incessionante. O amor de Davi não é um amor distante, é um amor que incessiona. É isso que Deus faz. Deus não somente nos ama, mas nos incessiona no seu reino. O Senhor é especialista em incessionar vidas que ninguém percebeu, em valorizar pessoas que ninguém valorizou, em enxergar gente que ninguém nunca enxergou. É isso que Deus faz. E o texto termina dizendo como? Como é que o texto nos diz aqui? Versículo 13, que é o epílogo do texto.
Morava Mefibosete em Jerusalém. Não morava mais em Lodebar. Lodebar, nevermore. Nunca mais. O Senhor já tinha tirado ele de lá. Mefibosete fazia parte da sua história. Nunca mais. O lugar do ermo, da solidão, do esquecimento, que era Lodebar, nunca mais. Agora ele morava em outro lugar. Morava em Jerusalém. Morava Mefibosete em Jerusalém. Porquanto comia de contínuo à mesa do rei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você já imaginou o que isso quer fazer na sua vida, na sua história, na vida da sua família, na vida dos seus filhos? O Senhor quer colocar uma mesa farta diante de nós, sobeja, profusa. Porque esse é o amor de Cristo. É um amor que incessiona, é um amor que supre, é um amor que cuida. Esse é o amor de Deus. Sabe, queridos, quando eu vejo essa história, eu creio de toda a minha alma, de todo o meu coração, que esta história de Mefibosete é viva, real, dinâmica, latente, tangente, patente na vida de cada um de nós que tivemos um encontro com Cristo algum dia. Você olha para você e diz: Senhor, eu me identifiquei com a história porque eu era o Mefibosete. Eu estava em Lodebar. Jamais teria condições de sair dali. Jamais teria condições. Você já pensou como Deus projetou a sua vida? Você diz: olha, eu estava em Lodebar, mas Deus me tirou de lá. Segundo, Deus me amou apesar de mim. Deus me amou do jeito que sou. Apesar das minhas paralisões e coxidões, Deus me amou. Deus me restituiu a herança em Cristo. Aquilo que o diabo roubou foi restituído para você em Jesus, no Calvário. Porque o Calvário é lugar de reconquista. E agora Deus, no seu amor incessionante, te coloca à sua mesa. E agora Mefibosete vai comer pão, vai alimentar-se à presença do rei, junto aos seus filhos, durante todos os dias da sua vida. Eu gosto muito das traduções bíblicas. Todas as traduções bíblicas, eu conheço muito bem grego e hebraico, são línguas que eu falo fluentemente, mas todas as traduções bíblicas têm alguns textos que são mais paráfrases do que tradução, mas eu gosto muito da tradução da King James Version, edição 1611, porque ela vai dizer, a nossa tradução diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, não é isso? E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Mas a King James vai dizer: goodness and love will follow me all the days of my life, and your house, your Lord, will be my home forever. Que a bondade e o amor de Deus vai seguir a você todos os dias da sua vida, e a tua casa, Senhor, será o meu lar para todo sempre. Faz distinção entre casa e lar. Alguém pode ter uma casa e não ter um lar. Quanta gente tem casa, mas aquela casa é um inferno. O marido não se dá com a mulher, é uma briga todo dia. Os filhos não se entendem com os pais. É um conflito permanente, uma beligerância presente. Mas Davi vai dizer: in your house, your Lord, tua casa, Senhor, será o meu lar para sempre. Deus quer fazer da sua casa o seu lar. Deus quer colocar você para comer pão à sua mesa. Você, os seus filhos, a sua casa e a sua família. Peça ao Senhor que esses passos da restauração de Mefibosete sejam os passos da restauração de sua história, da sua vida, da sua família. Eu creio de toda a minha alma. 20 milhões de ex-evangélicos, fora dos igrejados, está crescendo cada vez mais. São pessoas que de alguma forma se perderam, que estão em Lodebar, mas o Espírito Santo pode trazê-los de lá. E o Espírito Santo pode fazê-los ter um encontro com Cristo. E o Senhor vai restituir a herança dessas pessoas no Calvário. E o Senhor vai colocá-los para comer pão sempre à sua mesa. É isso que significa completar a missão. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Na minha história e na sua história. Eu creio de toda a minha alma nisso.
Quando eu morava nos Estados Unidos, eu frequentava uma igreja negra americana, uma igreja batista. Tinha outras bem que eu ia sempre, a Morrison Heights Baptist Church, em Jackson, Mississippi. Mas eu via cada história belíssima, pessoas que foram transformadas. E eles cantavam muito naquela comunidade negra, o Amazing Grace, né? A maravilhosa graça, que foi escrita por John Newton. E John Newton era vendedor de escravos, mas teve uma experiência de conversão, escreveu esse livro, Amazing, esse hino marcante na história americana, muito cantado nas igrejas batistas do sul dos Estados Unidos, onde eu morei. Amazing Grace. Eram cantados pelos negros que eram salvos, que tinham sido remidos pelo sangue de Jesus, trabalhando nos campos de algodão da Louisiana, Mississippi, Tennessee. Cantava Amazing Grace, porque sabiam que eles eram pessoas a quem Deus salvou, tirou de Lodebar, deu-lhes uma herança espiritual e eterna, e os colocou à sua mesa. Meus queridos, vamos orar, porque é isso que Deus quer fazer na vida da gente. Na vida de tantos que estão afastados de Cristo, seja nessa cidade, em toda parte. Há muita gente ainda hoje perdida, morando em Lodebar, e que precisam voltar para a casa do Pai. E o Senhor vai amá-los e acolhê-los, apesar das suas coxidões. E o Senhor vai restituir a herança deles em Cristo. E o Senhor vai colocá-los para comer pão sempre à sua mesa. Vamos orar. Pai Celeste, louvamos a Ti pela existência desta igreja batista, que o Senhor plantou neste lugar para ser bênção, para ser sal, para ser luz, para ser um instrumento dócil nas mãos do Teu Espírito Santo. E essa igreja tem sido isso. Louvamos a Ti, Senhor, por sua liderança, pelos diáconos desta igreja, pelas lideranças desta igreja, pelo coral que cantou tão belamente há pouco tempo. E eu Te louvo de forma muito especial pelo seu pastor, meu queridíssimo amigo, pastor Vanderlei Marins. Muito obrigado, Senhor, porque todos nós estávamos em Lodebar, no esquecimento, no pó, no ostracismo, mas o Teu Espírito Santo nos tirou de lá. O Senhor tirou-nos de Lodebar, nos amou assim como amou Mefibosete, apesar das suas coxidões. O Senhor restituiu a nossa herança em Cristo, e o Senhor nos colocou à sua mesa, colocou diante de nós uma mesa farta para estar na presença do Rei, todos os dias da nossa vida, do Rei Jesus. Ó Pai, nós não temos palavras para Te agradecer, para Te louvar, para Te enaltecer, porque o Senhor nos restaurou em Cristo. Nós Te glorificamos, nós Te bendizemos, Senhor, nós Te enaltecemos nesta noite, no nome poderoso, vivo, sublime de Jesus, sob cujo nome dobrar-se-á céus e terra, e toda língua algum dia há de confessá-lo como Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, Jesus. Amém.